continuidade, tá? Na nossa UC 5.7, tá? Nós estamos falando das reabilitações, né? E isso é super importante, né? 5.7. A gente fala de análise para a reabilitação de funcionários após o acidente de trabalho. Então, nós estamos tentando mostrar para vocês as formas que se tem de reabilitar funcionários, né? Então, mostrando um pouco da história do INSS, mostrando um pouco das histórias aí que existem com relação à reabilitação, tá? Falamos muito, né, nesses dias aí, contamos causos, né, tanto da Vanessa, até do meu pai, contamos outros causos aí, que a gente tem que começar a pensar. Eu até falei que antigamente eu estudei psicologia na segurança do trabalho, né? Aí tiraram essa competência, essa matéria que eu acho super importante para a gente poder entender um pouco, né, das pessoas. Mas assim, quanto mais a gente vai trabalhando, a gente vai conhecendo pessoas e aí começa a conhecer, né, a personalidade, o jeito, né? Com certeza você tem amigos, né, ou parentes, enfim, pessoas próximas de você, que só de você olhar para a cara, você sabe se ela está bem, se não está, se está chateada, se não está. E assim é uma empresa. Eu sou capaz de entrar dentro da fábrica, eu estou lá indo para 12 anos, eu sou capaz de conhecer todos os funcionários, saber se esse funcionário está bem, não está. Eu tenho essa capacidade, porque eu estou todo dia, eu cumprimento todo mundo, converso com todo mundo, tá? Beleza, então nós estamos falando da perícia médica, né? Como funciona aí uma ferramenta do RH. Então, nós falamos que é importante o RH, muitas empresas têm aquele fator de seleção, onde tem, inclusive, aqueles exames admissionais psicológicos, é importante, até para saber se a pessoa está bem, é um bate-papo, né, saber se a pessoa tem algum problema. A gente sabe muito que tem muitas pessoas que têm problema, não fala para ninguém, tá? Então, é super importante, tá bom? Aí a gente começa a falar em perícia médica e gestão previdenciária, né? Então, como que funciona aí tudo isso? Então, primeiro, a atuação pericial e a sua importância, né? Primeiro, é importante para aposentadoria proporcional ou integral, é importante também para aposentadoria especial, auxílio invalidez, isenção de carência e tal. Por que é importante? Porque esses que são especialistas nisso, né? Eles que vão avaliar essa perícia, né, do INSS para atestar que essa pessoa realmente deve fazer parte, né, deve fazer jus a esse benefício, tá? Então, tanto para aposentadoria proporcional integral, aposentadoria especial, ele que vai avaliar, né, auxílio invalidez e por aí vai, tá? Então, é importante, né, esses profissionais são profissionais altamente qualificados, tá? Então, o médico do INSS, ele é altamente qualificado, né? Aí nós temos aí tanto acidente no trabalho como doença ocupacional, aí tem sempre um nexo causal. Então, acidente de trabalho, doença ocupacional, tem que ter um nexo, né? Lembra que nós falamos? Para você ter um acidente de trabalho, tem que ter um nexo, né, para aquele acidente, como que ele caiu, como que ele se machucou, né? Tem que ter uma relação com a sua atividade. A descrição de independentes, né, assistência médica, pensão, então, são perguntas, né, que os peritos fazem, o entendimento que eles fazem, para saber se realmente faz jus esse direito, né, em processos administrativos e judiciais também, existe um monte de processos que, às vezes, o INSS não concede um determinado benefício, aí o pessoal entra na justiça requerendo, né, e aí vai para a briga. Atuação pericial, nós temos aí, primeiro, nós temos um monte de legislação, né, desde 2004, né, que teve aí 569.777 dias concedidos, então é muita coisa, se você pegar tudo isso aí, concedidos, é o quê? A gente concede 60 dias para um, 30 dias para outro, 40 dias para outro, 100 dias para outro e tal. A somatória de tudo deu esse 569.777 dias, né? Essas licenças, né? Tanto por lesões, como também por afastamento, né? Deu 495.540, né? E o número de laudos, né, que eles emitiram deu 18.970 laudos para invalidez. Então, você vê,
18.970, né? Porque mais de um dia, né? Que o camarada ficou mais de um dia, 18.970 dias, né? Daria aí R$265.580, tá? Seria 632 salários, um dia só, tá? Então, você imagina aí todo esse volume, então, né? Daria em torno de 52 anos, tá? Então, só de afastamento. Então, afastou aí o suficiente para 52 anos. Então, a invalidez atuária, né? Nós temos aí as invalidez, a quantidade, né? Então, nós temos tanto masculino como feminino. Realmente acaba saindo os afastamentos mais masculino que feminino, tá? O sexo feminino não se afasta muito com problemas de coluna, são mais problemas de tendinite, tendinite, né? Não de postura, a postura é mais homens, tá? Por questão de trabalho mais forçado. Os benefícios médios em torno, né, dos homens de R$ 1.298, da mulher 476, né? A idade média de entrada na invalidez é homem 42 anos e mulher 43, idade média em 2003 foi o que? 61 anos homens, 63 mulheres, né? Tempo médio aí de contribuição até a invalidez média deu no masculino 22 anos e feminino 23 anos, e tempo médio de pagamento desses benefícios aí que deu 20 anos, não consigo enxergar aqui, mas 20 anos feminino, tá? E o tempo médio e expectativa futura, né? Dá 18 anos homem e não dá para me enxergar aqui quanto que tem de mulher, tá? Essas são invalidez. A gente tem aí a questão de riscos de invalidez, a precificação, que é o risco versus idade. Então, é sabido que as pessoas mais jovens acabam se acidentando mais, né? Porém, aquelas pessoas que têm problema sério de saúde, as pessoas mais velhas. Então, vamos supor, o camarada que se acidenta mais é os mais jovens, mas o cara que tem problema de coluna é mais velho. Tá? Então, por quê? Porque o jovem, ele começou com 18 ou 19 anos a fazer trabalho forçado. Então, vai demorar aí alguns anos para ele começar a aparecer isso, né? E nesse tempo que aparece, ele já vai ter aí quase 30 anos, 40 anos, tá? O tempo de contribuição e o tempo de pagamento aí, tá? Então, a gente tem aí essa relação do risco com a idade. É importante você saber disso, porque às vezes a empresa acaba pegando funcionário um pouco mais velho, né? E o funcionário já vem com uma carga muito grande de problemas de saúde, tá? Infelizmente, tá? Infelizmente nós temos esse problema. Nós temos o problema de as pessoas mais velhas não ter a saúde 100%, né? Até mesmo não tem 100%, porque se alimenta mal, às vezes trabalhou forçado, né? Então trabalhou de uma forma irregular. Então é diferente quando você trabalha num local onde tem máquinas e tal, você não faz força. A transmissão de força é para máquinas e não para o humano, tá? Mas numa construção civil e em alguns locais aí é na mão mesmo. Então, quando você vê a relação de risco com idade, realmente é preocupante. Nós temos aí a invalidez, ainda continuando as invalidez atual, né, que são pensão por tempo de duração, né, expectativa de vida. A gente sabe que a expectativa de vida ela aumentou, né, em questão de vida, mas em questão de sofrimento, de problemas de saúde ela baixou, né? Então é sabido que uma pessoa que vai ter problema de coluna, a pessoa vai começar a apresentar 30 anos, né, 30 e poucos anos, tá? Então, é complicado, né? Quando a gente já deduz isso. Por isso que é importante uma ginástica laboral, fazer exames, né? Para a gente tentar detectar isso o mais antes possível, né? Para quê? Para que possa resolver e tirar esse funcionário dessa situação grave, né? E colocar ele numa situação mais cômoda. Atuação pericial, né? Primeiro aqui a aposentadoria integral versus a proporcionalidade, né? Então, teve aí número de aposentadoria 719, né? Número de reforma 177,
O que é essa questão? Essa questão é o seguinte, as aposentadorias que tiveram com relação à aposentadoria integral e as proporcionais. Então, aquelas aposentadorias que foram integral porque o camarada se tornou inválido, mas já tinha todos os preenchimentos de requisitos normais, ele conseguiu se aposentar bem, né? E aquelas proporcionais que o camarada não alcançou ainda todo o estágio, né? Um camarada teve uma invalidez lá recente, então ele acaba tendo um salário até menor. Nós temos aqui a parte da invalidez, auxílio à invalidez, né? Então, nós temos 896 vezes 25%, daria 1.041, né? Que daria vezes, né? 1.041, que seria o salário, o valor, daria 233.184. Então, você vê só uma questão de poucos, né? A perícia para auxílio inválido numa pequena parcela, olha o valor que deu, né? Então, o governo não pensa em custo, é lógico, né? Então, nós temos aí outras situações, dependentes inválido, né? Dependente aí, 817, tá? Isso é 99 até 2004. Favoráveis 699, contrários tal, ou seja, 113 a 1.200 daria 75 mil. Então, vocês observam que é um custo, né? Esses números aí são os números expressivos para o INSS. Por que são expressivos? Porque o INSS tem que pagar tudo. Por isso que a cada dia que passa, o INSS faz o quê? Ele cria mecanismo, né, junto com o Ministério do Trabalho, para obrigar as empresas que têm uma responsabilidade maior para não ter esse problema, né? Então, quando você tem uma empresa totalmente solidária ao funcionário, quando você tem uma empresa que ela se responsabiliza com o funcionário, das condições boas para o funcionário vai trabalhar direitinho, não vai se afastar. E nem mesmo ter um acidente grave para ter uma aposentadoria por invalidez, alguma coisa dessa forma. Então, isso é muito bom para a empresa, é muito bom para a sociedade, tá bom? A pensão de tempo de manutenção, aí nós temos aí quando a pessoa tem filhos menores, imagine, né, o camarada ele tem aí uma morte, né, por acidente, então vai ainda ter as pensões, né, quem vai receber os filhos menores, né, os cônjuges e também filhos inválidos, né, então acaba recebendo essa galera. A lei está tentando mudar para diminuir essas questões de valores e tal, mas é complicado, o camarada é o ramo de família, é um pai, um pai de casa, e aí daqui a pouco ele falece, ele morre, né, por um acidente de trabalho, qualquer que seja a situação. O que vai acontecer? Os filhos, se o camarada tiver filhos menores, tiver esposa que não trabalha, por que não trabalha? Porque tem que cuidar dos filhos. Então, imagine só o transtorno que se tem. Aí o governo tem que pensar nisso, né? Então, olha o problema social que você gera, olha a cadeia que você gera de problema. Então, a empresa não dá segurança para o funcionário acaba sofrendo um acidente que leva à morte, e a família dele, que era onde ele levava alimento, ele levava o sustento, essa família vai ficar dependendo do quê? Dependente do governo em questão do quê? Da pensão, dependente do governo do Bolsa Família, dependente do governo do SUS, dependente do governo de outras questões aí que acabam aumentando, né, o índice, o número de pobres no país, de extrema pobreza. Então, tudo isso interfere nisso aí. Se você parar para pensar de uma forma fria, um acidente, olha quanta coisa provoca. Nós já sabemos que quando acontece um acidente, o funcionário perde, a família perde, a empresa perde, o governo perde, a sociedade perde. Então, a gente já sabe disso. Por isso que o governo tenta adotar medidas para que isso não aconteça. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que sempre pregar para os funcionários, para eles começarem a entender isso aí. Então, acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais, né? Nós temos aí um exemplo de 2003, nós temos registros favoráveis, 936 casos, né? Custo de tratamento médico, mais farmácia, deu 226 mil, né? Total de dias perdidos, 10 mil, que são esses dias perdidos, ou seja, dias que o governo está pagando, né? Deu 144 mil, tá? Vencimento médio aí em torno de R$420, que seria, em média, meio salário mínimo, né? R$14 por dia, tá? Então,
tudo isso é custo, né? Tudo isso é custo. Se você parar para pensar, esses custos realmente saem muito caro. O INSS tem um custo totalmente alto, né? Então, aí depois da lei 8.786 de 95, né? Teve aí, no ano 2003, 1.900 inscritos, gasto com farmácia, mas, né, o contexto geral, deu 5.433. A média de servidor do ano deu 2.860, aí já é um caso de servidor público, né? O servidor público, ele acaba ganhando o mesmo salário, então, independente de quanto tempo ele ficar afastado, ele vai ganhar o mesmo salário. Mensal, aí, R$238. Então, observe que um funcionário público, ele afasta, ele vai receber a mesma coisa, diferente de um funcionário normal que não recebe INSS, ele, dependendo se não for aprovado, ele vai ter, transtornos irreparáveis, tá? A gente tem que estar atento a isso. Então, você vê aí outras situações, isenção de imposto de renda, né, da Previdência, aí teve aí um total de 1.183 casos, né, que é onde eles conseguiram falar, olha, então não vai pagar nem o imposto de renda, né, porque são custos a mais, né. Então, tem aí também a estatística deles, tem também outras situações como aposentadoria especial, salário maternidade, né, e reabilitação profissional, tudo isso é custo, né, tudo isso gera custo. Então, os benefícios por incapacidade, primeiro que falta critério técnico, né, e também de mecanismo de controle e supervisão, que geram o quê? Concessões indevidas, às vezes mal formulada, né, ou às vezes super formuladas, e aí o perito acaba concedendo indevidamente, né, ou às vezes fraude, ele também acaba concedendo, então um monte de fraude também, tá? Vou achar que também é um céu não, que o Brasil é complicado. Então, você tem aí que pode resultar em acréscimo significativo da despesa, né? Então, você tem um monte de irregularidades, né? Então, imagine só os problemas que tem. A gente sabe um monte acho que vocês já cansaram de ver aí, um monte de pessoas aí que vão andar direitinho, quando chegar lá perto do INSS, o camarada que começa a andar, ou manda colocar o gesso, enfia o gesso no pé, fala, não tirar o gesso porque ainda não está bom o braço, a perna, né? Então, os benefícios por incapacidade, tá? É complicado, porque o pessoal pensa e faz o que da Previdência, o assistencialismo. Ou seja, acho que o governo tem que manter essa pessoa. Ou seja, a pessoa sofreu um acidente, o governo tem que me manter. E não é bem assim. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que, eu estou bom para trabalhar, eu tenho que voltar a trabalhar. Simples assim. Tá? As pessoas não querem ficar mamando na teta do governo. E aí depois vai chamar político de corrupto. Né? Então a gente vê muita gente aí que está em condições de trabalhar, mas a pessoa não quer trabalhar porque está recebendo do governo, é muito mais cômodo, né? Porque eu vou trabalhar sendo que eu estou recebendo do governo? É complicado. A gente tem que rever isso muito bem, né? O governo tem que rever isso aí, porque a gente não tem poder, né? Numa malemar, a gente consegue fazer o quê? Observar se um funcionário está fazendo coisa errada e denunciar ele. Então, nós temos as perícias médicas, que são com base em ciências e técnicas, né? Para fazer o que? Uma justiça social. Então, essa ciência técnica são conhecimentos aí de medicina para saber se o cara realmente pode trabalhar ou não. E a justiça social, fazer justo, né? O cara que deve voltar a trabalhar, o cara que não deve voltar a trabalhar. E o ruim é que, assim, por essa falta de critério, eu acho que você já viu muitas pessoas que não têm realmente condições de voltar a trabalhar, e ele chega lá e o cara dá para ele voltar. E pessoas que têm condições de voltar, mas o cara engabela lá o perito manda ele ficar em casa. Entendeu? Então tem aí um montão de sacanagem, tá? E aí, o médico perito, né? Ele que administra o patrimônio nosso patrimônio, que o governo, né, na verdade, a gente que paga o governo, paga impostos, né? E esse dinheiro é para pagar tudo isso, então a gente tem que estar atento com essas questões, tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, tá? Só o complemento de ontem desses slides, para que vocês comecem a refletir a questão da importância que a gente tem de não deixar um funcionário se acidentar, porque do momento que ele se acidenta, pode ser um acidente grave,
acidente grave pode tornar ele inválido, tornando ele inválido a todas essas complicações que nós estamos estudando, tá bom? Então, é super importante vocês reverem isso na hora que vocês entrarem na empresa, adotar políticas mais rígidas em questão de segurança, procedimentos mais firmes, pensar, entendeu? Como pai mesmo, como mãe dos funcionários, é o que a gente sempre prega. Olha, mas esse cara é um grande filho da mãe, mas tudo bem, mas é o seguinte, malandro, ele não sabe o que está fazendo, e a gente, como é o conhecedor da legislação, nós temos que fazer com que ele entenda, tá bom? Então, isso que é importante. Então, a dica de hoje é essa: pensar muito bem quando você for desenvolver um procedimento, quando você for ditar normas ou ditar regras, pensar nesse trabalhador, pensar que o trabalhador, ele não deve sofrer um acidente. Mas ele é estúpido, tem que se lascar. Então, mas não é ele que se lasca, né? Aliás, até ele um pouco, né? Porque ele vai ficar inválido, vai perder uma mão, mas a família vai sofrer, ele vai sofrer, com certeza ele vai fazer a família sofrer, filhos pequenos, com certeza vai trazer transtornos irreparáveis, vai entrar na linha da pobreza, e se não der certo, às vezes até entra na marginalidade, né? Então, olha que responsabilidade que nós temos, hein? Cuidar da vida dos outros não é fácil. Cuidar da vida dos outros não é fácil. Sabe, a gente tenta, mas cuidar da vida dos outros não é fácil, não. Entendeu? Você se intrometer na intimidade da pessoa. Não que você vai perguntar qual que é a intimidade dela, mas a gente acaba entrando na intimidade da pessoa para que ela não sofra acidente. Então, olha que coisa fantástica, uma coisa bem profunda, tá? Ninguém sabe, o cara não sabe que você está entrando na intimidade dele, mas indiretamente você está entrando na intimidade dele sem ele perceber. Né? Ou seja, você está chegando na profundeza, né, da mente dele para tentar levar um conhecimento para ele não sofrer um acidente, não ficar afastado, não prejudicar sua família, né? Não deixar de levar pouco dinheiro para que a esposa, sei lá, né, não comece até entrar em depressão, que isso é um problema sério, as crianças entrarem também em estados graves, né, de preocupação. Então, isso é muito importante, tá? Muito importante. Então, eu oriento vocês ainda que vocês comecem a pensar dessa forma, pensar em questão de prevenção, beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre o tema? Pode falar, gente. Vou atender o celular aqui rapidamente. Pode falar. Quem ia fazer uma pergunta? Oi, Luciano, pode falar. Fazer uma pergunta. Ô, meu filho, deixa o telefone desligado, meu filho. Mas não é a fábrica. O cara me ligou da fábrica agora. Eu falei para ele, depois eu converso com você. Que é embaçado. Deve ter algum rosco lá na fábrica, lá no mínimo. Mas aí depois a gente vê. Não é morte, não. Porque senão... Eu ligo e falo, eu preciso falar com você hoje. Ele falou, tá bom, então daqui a pouco você me liga. Então, beleza. Ninguém morreu. Pode falar, eu só tô zoando, só. Não, fica na paz. Deixa eu falar. Você falou assim de aposentadoria, que o homem só pode se aposentar com 42 anos. E se ele sofre um acidente, tem que se aposentar mais novo do que 42 anos? Ele pode aposentar a qualquer hora. Veja só. Não vamos confundir as coisas. É assim. Tem algumas formas de aposentadoria, lembra? Aposentadoria por idade. Aposentadoria, então, por idade, é acima de 65 anos homem e 60 mulher. Tá? Então, o cara trabalhou, contribuiu muito pouco, acho que no máximo 5 anos aí com a Previdência, então ele só consegue aposentar com 65 anos homem e 60 mulher. Se o camarada trabalhou por tempo de contribuição, ou seja, você contribuiu 35 anos homem e 30 mulher, tá? Então, se você pagou 35 anos de INSS, você pode aposentar a qualquer hora. Só que o problema é assim, quando você aposenta com essa idade, 35 homem e 30 mulher, você vai entrar no fator. Esse fator é o quê? É a somatória da sua idade, mais o tempo que você trabalhou, tem que chegar a 95.
Então, se não chegou 95, eles fazem uma conta lá para saber quanto você vai receber. É só isso, mas você está aposentado. Eu até contei o meu caso, que eu aposentei, como estava muito novo, né? Eu comecei a trabalhar cedo, então, comecei a trabalhar em 1980, então, 2015, eu já tinha uns 35 anos, ainda esperei mais um pouquinho, e em 2016 que eu me aposentei, né? Aí que saiu em 2017, tá? Então, eu tinha o que? A contribuição, mas a idade, aconteceu o quê? A minha idade, com mais o tempo de contribuição, deu pouco, então eu me aposentei com 63%, 62%. Me aposentei pouco, tá? Com relação ao piso, né? Com relação ao piso que a gente fala, seria o teto, tá? Agora, um inválido, né, uma pessoa que sofreu um acidente, ela, independente de qualquer coisa, que nós lemos até ontem, né? Independente, ela sofreu um acidente, se tornou inválido, não interessa, né? Que, como estava escrito lá, não tem carência. Ele sofreu um acidente, ele já se tornou inválido, aí vai para a aposentadoria. Pode ser que ele nunca nem contribuiu um mês, né? Então vai depender do período de carência, lembra aquelas partes do corpo e tal. Então, se for uma coisa grave, ele já está aposentado. Não precisa esperar nada, ele pode se aposentar com o primeiro emprego dele, com o primeiro dia de emprego. Tá? Eu tenho um primo que ele perdeu um dedo, antigamente aposentava, ele perdeu um dedo, ele era moleque, né? Acho que tinha 16 anos, o pau perdeu um dedo, né? Ele se aposentou, pouco, mas se aposentou, é aposentado até hoje, trabalhar, registrado, e eu não digo nada se ele não aposentou de novo, aí a aposentadoria, ela se une, né? Que é a aposentadoria por invalidez, mais o tempo de contribuição, aí une para ficar uma só, porque o governo só dá um benefício. Entendeu? Ah, tá, porque eu tava achando que só podia pedir aposentadoria quando o homem tivesse 42 anos, que você falou agora, aí eu achei que era isso. Não, nada a ver. Entendeu? O cara Ah, tá. aposenta nessas condições. Então, se é por tempo de idade, é 60, 65. Se for por contribuição, é 35, 30. E aí, se for por invalidez, tá? O que o pessoal fala, mas o cara tem que trabalhar 42 anos, tem que trabalhar tanto. Gente, é o tempo trabalhado mais a idade dele para chegar nos 95, né? Que era 90, 85, 95, 85, homem e mulher, entendeu? Então, a cada ano vai aumentando um pouquinho, tá? Então, mas normalmente é 95 anos. Então, é a somatória do tempo que você trabalhou mais a sua idade. Entendeu? Aí tem que chegar próximo, ou nesse patamar, para se aposentar. Entendeu? Ah, tá bom. Entendeu, professor? Beleza, mano? Mais alguma pergunta? Perguntas e dúvidas? Tá bom, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida sobre o assunto, eu encerro aqui a gravação.